Né? Fala pro seu irmão como você veio, meu irmão. Aí você fala para ele, ó, mas vem de verdade, hein? Não só esteja, não, vamos participar de tudo para a glória de Deus. Que bom estarmos aqui reunidos depois de uma semana que para muitos foi intensa, foi difícil, várias dificuldades que passamos, muitas bênçãos também. E chegamos a esse dia aqui, reunindo as nossas forças, as nossas vozes, o nosso coração para isso, para vir. Eles estão aqui com esse propósito também de ajudar a gente a louvar ao Senhor que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém, irmãos? Amém. Nós não somos dignos, mas servimos a um Deus que é digno. Nos reunimos aqui diante de um Deus que é digno. Então que possamos fazer valer a pena, de fato, nos doar para esse momento, para que o culto a Ele seja sincero, profundo, dedicado da forma que Ele merece. Vamos orar pedindo a Ele direção para isso, irmãos? Deus eterno, louvado seja o Teu nome por esse dia, por essa semana. Deus, eu não sei, Pai, não tem como saber tudo aquilo que os meus irmãos passaram durante essa semana, mas sabemos que muitos tiveram bênçãos, sabemos que muitos tiveram adversidades, e juntamos as nossas alegrias e talvez as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas preocupações. Está tudo aqui, Pai, está tudo dentro de nós, na nossa mente, mas eu creio muito que o Senhor pode, o Senhor é totalmente capaz, poderoso, para nos fazer superar, Pai, o que quer que seja, para que esse pouco tempo que vamos passar juntos aqui, possa ser um momento efetivo, sincero, profundo, dedicado, Pai, de devoção ao Senhor. Então eu te peço, ajuda-nos, porque somos muito frágeis, nos distraímos muito fácil, Pai, mas queremos que com o Teu auxílio, com a Tua graça e misericórdia, estaremos dispostos, Pai, entregues, íntegros, completos, para louvar e exaltar o Teu nome nesse lugar. Então, Pai, recebe o nosso culto, nosso louvor, seja exaltado, fala conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija. Em nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos. Amém e amém. Se tem um motivo que nos traz aqui, lógico, é o Senhor, mas é o seu amor, né? Jesus em alguns momentos falou do amor dele, e a gente separou um texto aqui para ler, antes do cântico que fala de amor também, que é de João 15, de 9 a 14. Queria pedir a tua atenção para nós lermos como está proposto aqui, tá bom? Inclusive as crianças. Fiquem atentas aí para ler com a gente também, as mulheres, os homens, para fazermos assim, de fato, essa união das vozes e de todos nós, para a leitura dessa palavra de Deus para nós. Assim, olha, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Todos? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém. Vamos cantar, vamos continuar falando desse amor do Senhor. Amém, meus irmãos. E a pergunta que fica, que amor é esse? É a pergunta que eu me faço e talvez seja a pergunta que você deve se fazer também. Que amor é esse? Quando a gente olha para a nossa vida, quando eu olho para a minha vida, eu só fico pensando, como assim? Que amor é esse por mim? Quando eu olho para o meu coração e por muitas coisas que passam na minha mente, só preciso pensar, que amor é esse? Porque assim, encontrar aquele que se entrega por um amigo até que é possível encontrar. Agora, encontrar aquele que se entrega pelo seu inimigo é muito difícil. Porque a palavra de Deus diz que Jesus entregou sua vida por nós quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus. Ele entregou a sua vida como prova de amor. Então a pergunta que deve ecoar durante toda essa canção é: que amor é esse? Dúvidas amaste
Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é tua, perfeita e agradável para mim. Para mim.
Esse amor é também expresso através da graça, da maravilhosa graça do Senhor. O favor que eu não mereço, o favor que ninguém merece, mas o favor que Ele dispensa sobre nós. A graça e a maravilhosa graça do Senhor. Cantemos sobre isso. Minha vida
resposta a esse amor, a essa graça, é também pela fé. Seguiremos eternamente com fé no nosso Senhor. Precisamos seguir, irmãos, seguir. E para isso contamos com a graça, contamos com o amor, com a graça, com a fé. Por isso contamos com a certeza de quem Jesus é. Se você se lembra, teve um momento muito interessante da história, da caminhada de Jesus aqui, quando ele faz uma espécie de pesquisa, né, entre algumas aspas, perguntando para os homens quem ele era. Quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos puderam ali dizer o que eles pensavam, né? o que os outros estavam falando. Como Jesus dissesse assim, irmãos, qual é a notícia aí? O que estão falando de mim aí afora? E aí os discípulos começam a passar para Jesus aquilo que diziam sobre ele. E aí Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta para eles, e vocês? E é o que nós vamos ler aqui. E diz respeito à nossa certeza de quem Jesus é, e diz respeito também da possibilidade, irmãos, de seguirmos como cantamos, como igreja, contando com o amor, com a graça, com a fé do nosso Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Simão Pedro. Vamos voltar. Vamos bem forte, vamos lá? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que me revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
gente pensar nessa última expressão, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque muitas vezes a gente tem a percepção de que é o inferno, o diabo lutando contra a igreja e a gente aqui acuado, se defendendo para não sofrer aí as investidas do diabo. Mas a expressão aqui é outra, é a gente lutando, é a gente indo lá e tirando de lá as pessoas oprimidas, as pessoas cativas. Essa é a missão da igreja. Por isso o hino 450 do cantor cristão diz: igreja, diz o quê? É tempo de fazer o quê? É tempo de seguir, é tempo de conquistar, é tempo de ganhar vidas, irmãos. E essa é a nossa missão. Mesmo com as dificuldades que a igreja tem ao longo da história, e tivemos muitas e continuaremos tendo, não podemos olhar para trás. Precisamos resgatar muitas vidas que estão agora sendo ceifadas, vidas que estão no precipício, vidas que estão caminhando a passos largos para o inferno. A nossa missão é salvar gente, amém, irmãos? Por isso eu te convido a ficar de pé mais uma vez. Já descansou? Só mais uma vez? Fica de pé, nós vamos cantar o hino 450, que nos convida exatamente a isso, a ser uma igreja alerta, atenta. Tudo bem, Pedro, você reconheceu que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, com base nessa afirmação aí que você falou que é poderosa, a minha igreja vai ser edificada, a minha igreja vai tirar gente do inferno, a minha igreja vai ser uma igreja que proclama, glorifica o nome de Deus na terra. Vamos louvar. Enquanto louvamos, também faz parte da nossa missão contribuir para a obra do reino. Você pode sair do seu lugar se você estiver preparado para isso, trazer sua oferta e seu dízimo ao altar do Senhor. Cantemos. Chamando, já, 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 já,
Irmã Graça, queria chamar a irmã Graça aqui para orar, por favor, irmã Graça. Orar agradecendo a Deus porque temos seguido, porque cremos que Ele vai nos ajudar a seguir adiante, como igreja de alerta, e pelos dízimos e pelas ofertas também, que foram entregues aqui no altar. Cadê as crianças? Vamos aproveitar para orar por elas também. Estão aqui, isso, para liberar nossas pequeninas, nossas joias preciosas. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor amado, me encontro aqui na Tua presença, Senhor, para louvar a Deus e para agradecer pelos dízimos e as ofertas que foi entregue aqui no Seu campo de paz. Senhor, muito obrigado pelas nossas crianças, Senhor amado. Agora eu te peço, Senhor, que as leve para a sua salinha e faça com que elas entendam tudo que as professoras falam com elas. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Se você puder ainda abrindo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, eu leio para os irmãos, vou ler para os irmãos do verso 36 ao verso 46. Tudo com 6, né, irmãos? Mateus 26, de 36 a 46, e eu vou ler com vocês dessa vez. Amém? Assim. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. E um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é? Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede o traidor se aproxima. Oremos. Deus eterno, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és um Deus tremendo, e porque cada exemplo, cada momento da vida do teu filho aqui na terra serve como tanto para a nossa reflexão e conhecimento, Pai, com a tua palavra e com a experiência do teu filho aqui, como também são instruções, são direcionamentos, são a revelação do modo como o Senhor age entre nós e através de nós. Pedimos que o Senhor use a tua palavra para que fale conosco nessa manhã. Te peço perdão, Pai, por mim, pelos meus irmãos, se há algo em nós que ainda não foi confesso, se há algo em nós que ainda não foi colocado diante do teu altar. Fazemos isso nesse momento, pedindo perdão, porque somos falhos, somos pecadores, dependentes da tua graça.
graça, da tua misericórdia, Pai. Carecemos da tua graça e misericórdia para continuar caminhando e continuar a tua presença. Fica conosco, oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Sempre que a gente fala de propósitos de Deus, temos feito isso há algum tempo, pelo menos dois pontos passam pela minha cabeça. Um deles é um ponto muito pacífico, muito comum. Todo mundo concorda, todo mundo aceita, todo mundo acredita e ninguém discute. Que é o fato de que esses propósitos de Deus são muito relevantes, é o melhor que existe para nós, né? Então nós não temos dificuldade de cantar como cantamos aqui ainda há pouco, falando do amor de Deus, dizendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não temos dificuldade porque isso é muito pacífico, é um consenso que existe entre nós de que os propósitos de Deus são importantes, relevantes, são incomparáveis, são proveitosos, por aí vai. Não temos dificuldade também, fazemos isso com fé, de dizer lá como Paulo fala à igreja de Corinto, nem olhos viram, lindo, né, gente? Nem ouvidos ouviram, nem subiu à mente humana aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Não é isso? É bom falar isso, é uma verdade e não tem nenhum conflito nessa fala, nessa conversa, porque todos nós aceitamos que isso é uma verdade. Todos nós cremos que o que Deus quer é melhor, que a vontade dele é melhor, que o propósito dele é melhor, é proveitoso, é incomparável, é melhor do que os nossos, que o meu maior esforço para fazer algo bom para mim, para minha família, é pequeno, perto daquilo que Deus quer fazer para mim, para minha família. Concordamos, há um consenso. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é um ponto não tão de acordo, mas conflitante, desafiador, que é nem todo mundo aceita o preço de viver esses propósitos. Então eu não quero aqui discutir com você sobre isso. Eu quero dizer para você que isso é conflitante. Ao mesmo tempo que assumimos a verdade de que os propósitos de Deus são maravilhosos, são relevantes, são proveitosos, são indispensáveis, são incomparáveis, são aquilo que a gente nunca viu, nunca ouviu e tal, somos confrontados para o outro lado, que não há tanto consenso. Por que a gente não vive esses propósitos então? Por que o ser humano, todos eles, não mergulham integralmente nesses propósitos? O que acontece? Aí gera um conflito, irmãos, que a gente pode perceber aqui no Getsemane. Porque aqui está acontecendo exatamente isso. Esse conflito, esses dois pontos. Há um consenso que todos nós aqui temos, que a redenção da humanidade é o propósito mais significativo que Deus derramou sobre a terra. Amém? Concordamos. Deus salvar o homem. Tem algo mais especial do que isso, irmãos? Isso foi importante ou não? Se não acontecesse isso, gente, vamos ser sinceros, não precisávamos nem estar aqui, não estaríamos nem aqui. Para que cantar? Para que falar de Deus? Não faria o menor sentido. Há um consenso no meu coração e no seu de que, olha, o propósito de Deus para salvar o homem foi algo assim maravilhoso, espetacular, tremendo, grandioso, indispensável, não podia faltar, e tudo de belo que há nesse propósito de salvar o homem. Agora, o que é conflitante? É o outro lado, o preço que foi pago para que isso acontecesse. Isso conflita, inclusive o próprio Jesus. Você percebe o lugar onde isso acontece, que é o Getsemane, né? Ou Getsemani, como alguns gostam de falar, é um lugar que o próprio lugar, a própria tradução do que significa Getsemane, traz para nós essa balança do belo com o conflitante. O que é belo? O jardim era lindo no Monte das Oliveiras. O jardim era lindo, os jardins são lindos, são bem cuidados, dão uma aparência bonita. De dia, então, belos. De noite, então, belos à luz da lua. São lugares lindos. O jardim do Getsemane, que era no Monte das Oliveiras, era um lugar belo, lindo, admirável. Agora, o que está acontecendo ali é conflitante, é desafiador. Inclusive, o nome do lugar significa o local onde se prensa as azeitonas. Local de prensar azeitonas, para virar azeite. Sabe o que é prensar? É esmagar, é apertar. E esse lugar que é tão belo, entenda bem onde eu quero chegar, volto para o texto já, irmãos.
que é tão bonito, um jardim, com tudo verde, com beleza, com flores e tal, nesse lugar era feito esse processo de esmagamento, de aperto. As duas coisas estão no bolo, estão no bojo da história para viver os propósitos de Deus. Muitos se encantam com a beleza dos propósitos, mas não tem senso de propósito suficiente para aceitar as dores, o preço, o caminho para se chegar à beleza do propósito, ao cumprimento do propósito. É exatamente, querido irmão, o que Jesus está sofrendo aqui. Ele sabe que a salvação da humanidade é o propósito da sua vinda ao mundo. Ele sabe, Isaías e outros profetas, eles olham lá para frente e dizem, olha, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho, vai ficar satisfeito. Ele vai olhar lá na frente, ele vai ver gente salva. Apocalipse diz lá, também o texto bíblico, quando é visto lá aquela multidão de gente que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Ele sabe que vai ser belo, mas agora ele está no momento chave, nas últimas horas, em que ele tem que lidar com algumas coisas, com os conflitantes. E olha, eu abro parênteses aqui, eu não quero comparar o sofrimento de Jesus com o nosso, não farei isso. Melhor, eu quero comparar, não quero igualar, né? Mas o modus operandi é o mesmo de Deus agir na nossa vida, é igualzinho. E não quero comparar os propósitos que nós temos na nossa vida com um propósito de redenção da humanidade. Não quero igualar, mas eu posso comparar. E é exatamente igual. O que Jesus sofre aqui, eu pretendo ser bem breve nessa fala, peço a tua atenção total como temos agora. Mas o que ele sofre ali, ou o que ele tem que lidar ali, é o que você também lida no dia a dia. Eu quero trazer uma palavra tanto de desafio como de conforto para você. No sentido de que faz parte. Alguns esmagamentos fazem parte, mas dói, sempre dói. Talvez você esteja sendo esmagado nesse momento, talvez eu esteja sendo esmagado nesse momento, porque passamos por uma etapa do propósito que não é tão de celebração e júbilo, é de choro. E o que o mestre está enfrentando aqui é um momento extremamente difícil, o momento mais difícil, o momento mais doloroso, irmãos, mas que não era o momento que ele escolheu sofrer necessariamente, é o momento que compunha o processo para o propósito. Então ele aceita, por exemplo, viver a solidão, experimentar esse lugar de ausência de gente, porque apesar dele ter chamado, quantas pessoas ele chamou para orar com ele, irmãos, no jardim? Chamou os 11, né? Porque Judas não estava ali já há algum tempo. Ele chama 11 pessoas, ele quer gente com ele para orar. Então ele chama os discípulos que tinham costume. João, quando fala desse texto, ele fala que era costume deles ir. O Monte das Oliveiras era o monte de Jesus. Então ele vai para lá com os 11, ele quer companhia no momento de solidão, no momento de dificuldade. Ele deixa parte desses ali, ele segue com mais 3, porque ele tem ali, naqueles 3, algo mais profundo, algo mais intenso. Isso não tem problema nenhum em existir. Ele tem uma intimidade mais aproximada com os 3, Pedro, Tiago e João, e ele vai mais distante, e ele deixa os 3 ali, e ele entende que ele tem que ir um pouco mais longe, né? Ele vai mais adiante do que os 3, para orar sozinho. E orando sozinho, diante do Pai, o Pai não lhe responde. Não existe nenhum registro de que nesse momento o Pai falou alguma coisa. Jesus não escolheu ficar sozinho. Não foi uma solidão provocada, foi uma solidão inevitável. Foi uma solidão necessária. E o que eu quero dizer nesse destaque é somente isso. Às vezes a solidão é necessária. A gente não pode brigar contra isso. Às vezes, para viver os propósitos de Deus, meu irmão querido, você vai precisar ficar sozinho. Não dá tempo para ter crise com a sua própria companhia. Você precisa gostar de você. Você gosta de você? Gosta de estar com você? Tem gente que não suporta o silêncio da sua própria voz ou a sua própria companhia. É bom, às vezes, ficar sozinho. Claro, não é aquela solidão que você, eu quero ficar sozinho, não quero falar com ninguém. Não. Sabe quando é inevitável? Quando você é levado a situações que mesmo diante de uma profunda dor, era o caso de Jesus, irmãos, mesmo ele exortando, por que eu digo solidão? Exortando os seus discípulos, fica comigo, ora comigo, vigia comigo, estou sofrendo. A minha tristeza é grande demais, é uma tristeza como se eu fosse morrer.
vai falar desse momento, diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam pelo seu corpo e até o chão. Que dor terrível, irmãos! Mesmo, ouça bem isso, mesmo ele insistindo para as pessoas estarem com ele, mesmo ele falando do tamanho da sua dor para os seus amigos, porque eram amigos, não eram só discípulos, mesmo ele falando isso, mesmo ele insistindo, olha, vigie, fique comigo aqui, está doendo, estou sofrendo. Quando ele volta, eles estão dormindo, irmãos. Eles estão dormindo. Por que estão dormindo? Era o momento de Jesus. Ah, pastor, eles não deviam dormir, eles estavam muito cansados. Quando Lucas registra esse momento, ele dá um acréscimo interessantíssimo, que fala que eles dormiam de tristeza. Aí eu faço um pouquinho o advogado deles ali. Não era só cansaço, mas era aquela tristeza, sabe, que a única saída é você fechar os olhos e não quero ver. E aí talvez tinha um peso um pouquinho deles aqui, estavam dormindo, que irresponsáveis, né? Dormindo na hora que era para vigiar. Sim, eles são exortados pelo mestre a vigilância, para não darem lugar à tristeza, ao cansaço, diante de uma coisa tão importante, meus irmãos. Ele está só, nosso mestre está só. E quando ele clama, ele continua só, porque o Pai não lhe responde. Senão ele não precisava orar de novo e de novo. O Pai fica em silêncio, porque ele está só. Você precisa e eu precisamos entender que em muitos momentos você vai chamar muita gente para estar contigo, você vai chamar gente para orar, você vai dizer assim, não, esses 3 aqui vão orar na minha casa, vamos para um monte com esses 3 aqui, você vai estar com eles ali, você vai chamar e deve. Não se afaste das pessoas, não é uma solidão provocada. Você vai chamar, não vão se lembrar, não se iluda, vão se esquecer, vão esquecer de você. Parece triste, mas calma, vão se esquecer, não vão dar a importância para o sofrimento que você está vivendo. Não vão dar. E às vezes o fato de Deus ser poderoso não significa que Ele vai fazer tudo. Tudo que a gente pede, tudo que a gente ora, às vezes não vai ter isso, não vai ter resposta. O que vai ter é, às vezes, o silêncio, o ficar sozinho, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E como lidamos com a solidão, irmãos, e com o silêncio? Senso de propósito. Eu sei que essa solidão é temporária, eu sei que vai passar, eu sei que é uma fase, eu sei que existe um alvo muito maior lá na frente. Olha, se Jesus olhasse para frente, ele certamente fez isso, ele diria, eu estou aqui para salvar a humanidade. Eu estou aqui para o que eu vou fazer aqui, vai fazer sentido para mais de 2000 anos para frente. Vai resgatar pessoas, vai transformar a história de famílias. Eu vou sofrer, eu vou passar por essa solidão sim, porque vale a pena. Por que a gente tem dificuldade de acreditar que isso diz respeito a nós também? Às vezes o fato de estar sozinho, de passar por situações sem tanto suporte, sem tanto apoio, sem tanto recurso, faz parte, pelo algo maior. E às vezes a gente fala disso, né, sobre a questão da criação dos filhos. Estou vendo ali esse rapaz bonito não, simpático, com o Samuelzinho no colo. Olha que coisa linda, irmãos. É milagre de Deus, quando você olha uma criança linda e o pai. Você olha do lado assim, você vê que Deus é bom. Ele até bocejou, olha. É lindo. E aí, quanta privação, quanto silêncio. Também fui pai muito cedo, não tão cedo, né? Luana muito jovem. E aí, tinha suporte? Tinha gente para dar suporte. Em muitos momentos, a gente chamava a gente para dar suporte. Em muitos momentos, tinha gente para ajudar. Muitas pessoas. Às vezes, só poucas pessoas. Às vezes, pessoa nenhuma. E está tudo certo. É a tua hora, Leonardo e Luana. Cuida ali. Se vira de madrugada. O silêncio da madrugada era quem que estava ali, irmãos? Era nós dois. E às vezes, quando ela estava debilitada, ou eu estava debilitado, às vezes a gente escolhia entre dormir e tomar banho. O cansaço era tão tremendo, não é isso? E aí, às vezes, ela não estava em condição, estava eu ali e Ana Luísa, ela nem vai lembrar disso, mas com meses. Tá aí agora, fica de pé, por favor, não fica na mão. Você olha agora uma criança linda, uma pessoa linda. Não estou elogiando porque é minha filha, não. Você vê agora, em todos os sentidos, na sociedade, desenvolvendo uma atividade, sendo bênção na vida da igreja, caminhando. Você olha agora, era esse o propósito de Deus, que ela crescesse na presença dele, que a gente enfrentasse os silêncios e a solidão da vida de um pai e de uma mãe, até que isso se concretizasse. E aí chegou. Hoje é bonito ver, é bonito de ver ela cantando. Eu não faço isso, mas tirei até uma foto comigo, irmão. Ela cantando aqui na unção do Senhor, levantando a mão, despreocupada. E eu, papai, peguei o telefone,
te confesso meu pecado. Não é pecado. Não sou nem da mídia. O único autorizado a tirar foto lá do mundo é a mídia, tá, irmão? Eu peguei meu telefone ali e tirei, vou tirar uma foto para guardar para a posteridade. Porque ninguém sabe, talvez, como foi a solidão das madrugadas em que a gente precisava se doar, se entregar. Estou dando um exemplo só, irmãos, para a criação dos nossos filhos. E outros que hoje sofrem porque os seus filhos estão longe da casa do Senhor. E sofrem em silêncio, até pedem para você orar. E às vezes muitos oram, às vezes alguns oram, às vezes Deus nem responde, mas eu estou vivendo a minha solidão ali, esperando o propósito concretizar. A minha família salva, a minha família toda na casa do Senhor. E da mesma forma, querido irmão, avanço agora, precisamos ter senso de propósito suficiente para olhar lá na frente e dizer assim, agora eu estou chorando, agora eu estou sozinho, agora não tem resposta, agora eu não sei o próximo passo, mas eu sei, porque eu tenho senso de propósito, que Deus tem uma coisa muito grande para fazer lá na frente. Eu só quero olhar para isso. É para esse olhar de futuro, sabe? Paulo fala muito disso, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos. Tem essa visão da glória. Como é que você faz agora, sofrendo as dores que você sofre aqui? Paulo fala isso, a nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ele faz esse link. Agora é solidão. Mas eu estou olhando lá na frente, porque lá na frente é glória eterna, é salvação eterna. Isso é muito do que Jesus sofre, não somente isso, irmãos. Mas você percebe, a própria oração de Jesus, que é feita 3 vezes, né? E está atento, ó. Quando ela é feita 3 vezes, é porque o povo, quando ele faz, Paulo fala disso também, né? Eu orei 3 vezes para que esse espinho fosse tirado, é porque não suportava mais. A repetição não é algo muito bem visto, nas orações. Você fala a mesma coisa o tempo todo. Jesus questiona isso em outro momento, as suas vãs repetições. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é o de alguém que ainda não ouviu a resposta e que é insistente, que é persistente, que é contínuo, que volta de novo, que já chorou, que já amargou, porque o sabor é amargo da oração sem resposta, da oração fruto de solidão, de sofrimento. E aí ele volta de novo, porque ele está sofrendo. E mais uma vez, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo, ele volta a hora e volta de novo. E ele percebe que na sua oração há algo maravilhoso que deve haver em nossas orações, que é essa postura de rendição àquilo que Deus quer fazer, à vontade de Deus. E é por isso eu dizia lá no início, irmãos, queridos, esses 2 pontos, né? É belo o propósito de Deus, mas é conflitante, porque eu tenho que me render. Eu tenho que orar assim, Deus. Eu queria, parafraseando aqui a oração de Jesus, gostaria muito que o Senhor afastasse isso de mim agora, porque é isso que eu quero. A oração dele é sincera, é profunda, é transparente, é um rasgar do interior. Está aqui, é isso que eu quero, é tudo isso aqui que eu quero, mas aí é conflitante, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei, e aí João incrementa, eu sei que tudo podes, na fala de João. A oração de Jesus começa assim: Pai, Abba, querido Pai, Paizinho. É como se fosse também minhas filhas pedindo alguma coisa. Viu quando elas vão pedir alguma coisa? Como é que espera Samuelzinho poder falar? Quando vai pedir, irmão, sabe aquele gatinho com o olho desse tamanho assim, ó? Quando vai pedir é Paizinho, Pai lindo, nem lindo eu sou, mas Pai lindo, Paizinho, você é tão querido. Não tem interesse não, tá, irmão? Só para contextualizar o que vem depois. O que vem depois é o pedido. Não no caso de Jesus. A intimidade dele levava ele a dizer: Abba, Paizinho, Pai querido, eu sei que tudo pode. Gente, Jesus estava sofrendo demais. Aquela dor foi muito profunda. E aí eu falo, o homem Deus ali. O homem Deus sofreu. Foi muito profundo. É triste que a gente esquece disso às vezes na nossa rotina, do quanto o nosso mestre sofreu na pele, o quanto ele sofreu porque sabia que o Pai se afastaria dele no momento em que ele receberia o pecado da humanidade sobre si. Ele sofreu muito ao ponto de se dobrar, o texto diz, dobrando o seu joelho: Abba, eu sei que tudo pode, eu sei que tudo pode, mas se não for da tua vontade,
se eu tenho que beber desse cálice da ira, se eu tenho que beber desse cálice, se eu tenho que experimentar esse sofrimento, se é desse jeito que tem que ser, seja feita a tua vontade. Aí, gente, olha, a oração dele é bonita, é fervorosa, a oração dele é muito bela e deve ser exemplo. Eu te pergunto, se você tem condição de fazer esse tipo de oração hoje, diante daquilo que você precisa. Imagina que o pastor Leonardo um dia ore e diga assim: Senhor, se é da tua vontade isso, pode fazer. Mas quando estamos diante de algo em que o fazer de Deus é bom, é muito mais fácil, desce muito mais tranquilo, já foi para o fim, querido. Agora, quando é algo que você não quer fazer, é doloroso. Para dar um exemplo atual, imagine o seguinte: antes de conhecer Luana, essa jovem senhora que acabou de chegar, eu, talvez apaixonado por alguma pessoa, perdidamente apaixonado por alguém que não era da vontade de Deus, e aí eu faço uma oração que é assim: Senhor, se não é ela, já fez essa oração, jovens? Pode tirar. Quem já foi adolescente aqui sabe o que eu estou falando, daquelas paixonites de adolescente, nem sabe de nada, né? Ele termina um namoro e diz assim: eu nunca mais quero amar ninguém, o amor não faz sentido, a gente acha que o mundo acabou, né? Terra arrasada porque acabou um namorico ali, mas ele está apaixonado. E eu ainda me lembro de um momento assim, que eu tive que orar exatamente dessa forma: isso não faz bem para mim, está comprometendo a minha vida espiritual, não está legal, mas eu amo, eu gosto, o que eu faço? Senhor, eu gosto muito, eu até quero, mas faz a tua vontade. Porque quando a gente fala isso de coração, como Jesus faz aqui, irmãos, aí é uma rendição profunda. Aí Deus faz. Nem sempre o que Ele faz é tão agradável, né, irmãos? Às vezes é desagradável mesmo. E aí a rendição se baseia exatamente nisso, na nossa capacidade de negar a nossa própria vontade, nosso próprio ego, nosso próprio querer, aceitar a angústia, lidar com os piores cenários, lidar com a angústia. A gente falou um tempo atrás sobre o quadro maior da angústia, né? Olhar para a angústia não só como angústia, mas isso aí faz parte da minha vida agora. Os 2 meses tão difíceis que a gente passou também, só de exemplo, e aí quando tu resolve o A, aí sai o B. Aí quando tu está quase resolvendo o B, aí entra o C. Daqui a pouco está lá no J, no Y, e tu está ali sambando não, né? Fica feio. Está ali, cara, tem que resolver isso. E a fala Deus muito para lá em casa, Paulana, é assim: bota isso aí na pauta. Agora isso aí faz parte do nosso processo. É mais uma coisa para a pauta da dor. Faz parte. Vamos lidar com isso agora. E com mais isso. É rendição. É não exigir do Abba aquilo que Ele não me prometeu. Ele ser todo poderoso, né, dissemos, Ele tudo pode, não significa Ele fará tudo. Talvez isso que doa nos filhos, né? Mas é rendição. Pai, se tu quiser fazer, faz. Se tu não quiser fazer, não faz. Porque eu te amo, independente disso, eu me rendo à tua vontade. Talvez seja uma das coisas mais complexas, irmãos, dessa questão do propósito. Quer que eu faça na tua vida algo grande? Você vai ter que negar algumas coisas, você vai ter que abrir mão de outras, você vai ter que negar a tua própria vontade, o teu próprio querer, o teu próprio tempo, o teu próprio recurso, e vai negando um monte de coisa. Jesus está negando aqui tudo, a sua própria vida, e lida com isso de uma maneira poderosíssima, irmãos, que serve como exemplo para nós. Agora tem uma terceira coisa e última, e eu fecho aqui, tá bom, queridos? Que a fala sobre essa coisa é bonita até. Intimidade. Falar em intimidade, cantar em intimidade, né? Nesse sentido, é bonito. Mas também é tão desafiador e conflitante quanto a solidão e a rendição. Porque intimidade não é algo que cai do céu como uma chuva nas nossas cabeças, né? E a gente resolve ficar cheio de intimidade com alguém. Intimidade é algo que se constrói ao longo do tempo. E aí você investe na pessoa, no convívio e outras coisas mais em prol da intimidade. E eu não tenho dúvida de que
de que isso na vida de Jesus com o Pai era algo profundo demais. Se não houver intimidade, não existe aceitação da solidão. Se não houver intimidade, não existe essa coisa de me render. Só alguém que é íntimo como Jesus, ele tem condição de mergulhar, de fato, na vontade de Deus, nos propósitos de Deus, como nós vimos aqui. Jesus, ele até busca os amigos, busca os mais íntimos, mas ele não se esquece de um detalhe essencial: eu preciso ter o meu momento com o Pai. A gente pode fazer a rodinha de oração, que a roda de oração aqui, dar as nossas mãos e orarmos fervorosamente juntos por algum propósito. Podemos. Eu posso me comprometer com 3, 4 pessoas mais chegadas para orarmos sobre esse mesmo propósito. Agora tem uma coisa que eu não posso me esquecer jamais: eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu preciso ter o meu momento pessoal, único, exclusivo, intenso, fervoroso com Deus. Eu preciso ter intimidade com Ele para viver os propósitos. Isso é trabalhoso, porque muita gente, quando está sofrendo, irmãos, não consegue nem abrir a boca para orar. Eu entendo. Às vezes não saem palavras, às vezes não tem nem conclusão aqui, os pensamentos eles nem se completam, porque a gente está tão aflito. E a gente faz o que, irmãos? Naturalmente. Ele ora por mim aqui. Jesus fez. Por favor, não ora por mim, não estou conseguindo nem orar. Clama pela minha vida, lembra de mim nas suas orações. Ora por mim. Sim, isso é importantíssimo. Agora, sem se esquecer de algo que é essencial, que é que eu preciso ter o meu momento também para estar sós com Deus, ter o meu cantinho. Talvez você não possa ter. Qual é o nome daquele filme que a gente viu aí, esses dias aqui? Quarto de Guerra. Talvez você não consiga fazer ali um quarto de guerra. Na verdade, a gente, às vezes a nossa casa é pequenininha, né? Dá mal para ter um quarto de dormir, o quarto de dormir, a sala, e às vezes a sala vira quarto, às vezes a cozinha, e aí a gente fica ali naquele meu apartamento onde a gente mora, a gente consegue te apresentar no meio, para no meio assim, cozinha, sala. Sei que outros irmãos não, tem aquele casarão, você vai lá, vamos lá, pega até um carrinho, aqueles carrinhos de golfe, né? Vamos lá agora conhecer a sala de estar. Talvez você não tenha uma casa enorme, talvez você não tenha um lugar para você reservar, como muito bem fez aquela personagem, né? É uma história, eu imagino, baseada em fatos reais, que tem um quartinho, você vai anotando. Talvez você não seja tão sistemático de botar aquele post-it amarelo, verde, oração por isso, oração por aquilo, fazer uma linha do tempo, aqui eu pedi isso, aquilo. Talvez você não consiga fazer nada disso. Você precisa lembrar do mais importante: jamais negocie o teu momento com Deus, pessoal. Não troque o teu momento com Deus pelo culto, porque muita gente faz isso. Não troque a tua intimidade com a palavra por essa mensagem. Irmãos, aqui é muito rápido. Eu posso ser preparado durante 3, 4 horas, que seja, para falar em meia hora. E olhe lá, se passar de meia hora já fica complicado. Mas você tem que ter um momento, você tem que ter um momento ali com Deus, você tem que ter o teu culto. A tua vida tem que ser um culto para Deus, porque isso denota, isso exemplifica a intimidade. Com essa intimidade eu posso confiar em Deus, eu posso descansar. Com essa intimidade eu lido com a solidão. Com essa intimidade com Deus, sabendo quem Ele é e a relação que eu tenho com Ele, eu me entrego, eu me rendo à sua vontade. Então, solidão e rendição depende de quê, irmãos? Depende dessa intimidade profunda, que só tem de fato quem tem senso de propósito. Eu entendi o que Deus quer para mim. Eu entendi que meu Deus é um Deus de propósito. Eu entendi que o que Ele quer é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu entendi que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu à mente humana aquilo que Ele preparou para mim, para os que o amam. Eu entendi que Ele é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Eu entendi isso tudo. E porque eu entendi isso tudo, eu tenho intimidade com Ele para entender que isso é verdadeiro, eu aceito passar por momentos de solidão. Aceito ficar sozinho, aceito ver dormindo gente que devia estar vigiando. Aceito. Por que eu aceito? Porque foi bom para mim? Não, porque eu sirvo a um Deus que já me mostrou o que Ele tem a realizar na minha vida, com quem eu tenho intimidade. Eu aceito abrir mão de coisas, eu aceito entregar o filho, eu aceito me doar, eu aceito esse espinho na carne,
Eu aceito essa despedida, eu aceito o que for, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, e eu tenho intimidade com Ele ao ponto de passar por um jardim belo, maravilhoso, com flores, com folhas, com frutos, com verde, lindo à luz do sol e até à luz da lua. E ainda assim, um jardim tão lindo, ser esmagado, ser triturado pela vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Podemos sim, estou finalizando, irmãos, concluindo, podemos sim ser esmagados, moídos num jardim belo e lindo. Podemos. Por que podemos? Porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. E eu quero ouvir você dizer amém por isso. Amém. Porque servimos a um Deus que é assim, nos leva a esse cenário. E quando você olha outros autores, falam, tem coisas maravilhosas nos outros registros sobre esse mesmo episódio, que você percebe que quando Lucas registra o mesmo momento, ele diz que tiveram anjos ali para confortar Jesus, para consolar Jesus. Você não vê isso no registro de Mateus. Mas alguns que foram se aprofundar um pouquinho, o que aconteceu? Qual o detalhe que teve? Até ali, mesmo no esmagamento, tinha consolo, tinha conforto. E a grande pergunta é, será, irmãos, que nós aceitaremos ser esmagados, ser moídos para viver os propósitos de Deus? No melhor sentido, será que pagaremos o preço pelo senso de propósito para, como Jesus sofreu uma agonia mortal no jardim, passar pelas nossas dores, entendendo profundamente que Deus não perdeu o controle? Amém, gente? Amém ou não, gente? Amém. Ele não perdeu o controle, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo eterno, Ele continua podendo fazer tudo, embora não faça tudo que nós queremos. Será que estamos dispostos a, como Jesus, irmãos, sermos esmagados num lugar belo como um jardim? Será que eu e você estamos dispostos, de fato, a viver os propósitos de Deus nessa terra, passando por tudo que for necessário? Senhor, o que for necessário, para que eu viva o que o Senhor quer, porque isso às vezes vai me fazer amargar dores, tristezas, aflições, angústias, agonias, mas o propósito é lindo ou não, gente? É ou não, gente? Sempre é. Deus não quer o teu mal. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lá no final vai acontecer, mas agora não. Agora vocês vão ficar aí 70 anos, sofrendo algumas coisas. Então eu quero tanto, irmãos, te alertar disso, como também quero trazer uma palavra de conforto para você e para mim. Deus está cuidando de tudo. Por mais simples que pareça essa frase, Deus está cuidando de cada detalhe, de cada movimento. Não podemos ter dificuldade de crer nisso, irmãos, de que Deus está cuidando de cada detalhezinho. Não se preocupe tanto, não sofra tanto. Você pode ouvir essa palavra do seu pastor? Não sofra tanto, não questione tanto. Não dê lugar ao diabo para ele colocar coisinhas na sua cabeça, porque ele é especialista nessas coisas. Na verdade é o trabalho dele, né? A gente não dá nem para a gente reclamar, ligar para o saque e reclamar com ele, porque a tarefa é o dever dele. E aí a gente está vivendo um momento, querido irmão, esse mês de dezembro, um momento muito sensível. Muito sensível. Eu tenho que falar isso. Já terminei a mensagem, mas diz respeito a ela também. Um momento sensível em que a gente é confrontado pelo inimigo para não crer que Deus tem grandes propósitos. Somos, tá, irmãos? Entenda bem, somos, todos nós, de um lado e de outro, confrontados, como se Deus não pudesse, como se Deus não fizesse algo grande, como se houvesse alguma coisa aí que está obscura, sabe? O inimigo é especialista em criar, como é que dizia a palavra? Esqueci, não vou lembrar. A colocar coisa na cabeça das pessoas. Isso, nem sei o que significa. Minha mãe falava essa caralho, o que é isso? Depois eu vou pesquisar no Google para ver o que é isso. Mas o diabo ele é especialista em ficar botando, isso é muito bem não. Mas está acontecendo assim. Ele não faz isso, irmãos? E aí se você der lugar, é por isso que eu estou dizendo, é um momento muito sensível. Só creia que a vontade de Deus está sendo concretizada.
creia. Só creia que Ele está cuidando de cada detalhe, que Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família, Ele vai cuidar de você, Ele cuida dessa igreja. É sempre Ele, sempre foi por Ele, nunca foi a gente, sempre foi a mão dEle, sempre foi o sustento dEle, sempre foi a voz dEle, sempre foi a direção dEle, tanto para a história da Sim Cascadura, irmãos, como para a tua história de vida. É Ele, deixa Ele cuidar, para de botar a mão às vezes, para de querer ir na frente. Se Ele ficou em silêncio, não bota o boi, a carroça na frente dos bois, não. Amém? Você entende isso, esse ditado popular? Não faz não. Se Ele não mandou ir, não vai não. Se Ele mandou ir, vai, mas se Ele mandou ficar quietinho, fica. Se Ele não mostrou claramente ainda, espera, ora. Embora às vezes Ele não vai deixar tão claro, né? Mas o mais importante Ele vai te mostrar. Vai fazendo, vai deixando Deus ser. Essa expressão é feia, né? Às vezes lá na igreja do meu pai, eles tinham um adesivo que eles colocavam na igreja, nas portas, davam para os membros, que era deixa Deus ser Deus. Eu fiquei em crise quando eu li aquilo a primeira vez, filosoficamente, teologicamente, mas pelo sentido coerente dessa frase, deixar Deus ser Deus, assim, não queira ser Deus no lugar de Deus. Tem coisa que você não sabe, tem coisa que você não controla, tem coisa que você não resolve. Coloca a mão onde você consegue alcançar. E onde Jesus conseguia alcançar? Desculpa, irmãos. Ele conseguia alcançar se derramando. E às vezes é só isso que a gente vai conseguir fazer. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e se derramar, chorar. Até que o seu suor se torne gotas de sangue. Senhor, faz a tua vontade. Eu queria isso, queria um monte de coisa. A gente quer muita coisa. Eu queria me livrar dessa dor. Mas, Senhor, se for para continuar sofrendo aqui, se for para continuar sofrendo com esse espinho, tá bom. Eu vou, porque eu sei que o teu propósito sempre é melhor. O que o Senhor vai fazer sempre é melhor, sempre é bom, sempre é agradável, sempre é proveitoso. E é exatamente o que a gente vai celebrar agora aqui, queridos irmãos. Peço a ajuda dos meus irmãos diáconos. E peço a você que fique de pé, por favor. O que vamos celebrar aqui é exatamente algo lindo que foi previsto, né? Antecipadamente pelo nosso próprio Mestre Jesus, quando ele instituía esse momento de ceia. A ceia pascual já existia com o seu objetivo, com a sua finalidade, e agora ele institui a ceia em que é o seu sangue que vai ser derramado, é o seu corpo que vai ser entregue. Um propósito lindo de Deus na vida do nosso Mestre culminou na morte. Ele não desistiu, irmãos, amém? Ele não desistiu no Getsemane, ele seguiu adiante. E ele morreu na cruz por nós para nos salvar. E é o que lembraremos agora nesse momento, na celebração desses dois elementos, enquanto cantamos uma canção.
Partiu e disse: "Este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim." Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que beberdes este pão, que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor." Baixe sua cabeça por um instante. A palavra diz: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice." Por um breve momento, examine-se. Coloca diante de Deus o teu coração, a tua vida, que não haja qualquer impedimento para que você participe desse momento de celebração diante do Senhor. Deus eterno, nós nesse momento refletimos sobre nossa vida, sobre nossos passos, sobre nossas mãos, sobre nossos pés, sobre a nossa boca, sobre o nosso ouvido, sobre nossa mente, todas as áreas, todas as faculdades humanas que devem ser inclinadas para fazer a tua vontade, para viver em santidade. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. E ajuda-nos a promover esse exame, como a tua palavra diz. Que o Senhor possa nos examinar, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Perdoa-nos, Pai. Dá-nos a graça de, mais uma vez, não por merecimento, mas por misericórdia, participarmos da celebração da ceia diante da tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seu pão, olhe para ele, por favor. Lembre-se que é só pão. Nesse momento, materialmente é só pão, mas foi um pão escolhido nesse momento, né, para participar, para simbolizar o corpo de Cristo. Que honra para esse pão, né? Agora ele representa o corpo que foi entregue. Não foi uma morte virtual, não foi uma simulação, foi um corpo que nasceu como homem aqui, viveu entre nós, passou por tudo que passou, inclusive pelo Getsemane, mas entregou o seu corpo naquela cruz para a salvação da humanidade. Em memória de Cristo, lembrando-se desse corpo que foi entregue. Comamos todos juntos o pão nesse momento.
eterna, como para promover comunhão entre nós. Esse é o desejo do Pai também, que sejamos um, como o próprio Jesus é com o Pai. Então, lembrando-se tanto do sacrifício que deu salvação, como também da comunhão, eu queria te convidar a procurar alguém só para trocar o seu cálice, dizer para ela assim, ó, lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus, você pode fazer isso? Lembre-se de Jesus. Ah, troca com mais um aí, sai do seu lugar. Lembre-se de Jesus, minha irmã, tá bom? Que seja a nossa reflexão. Troca com mais um, só mais umzinho, isso. Comunhão. Isso, fez isso. Só para simbolizar essa nossa troca, vivemos, sim, queridos, esperando a glória eterna, a salvação eterna, a glória de lá, a vida nos céus, onde habitaremos, e seremos um povo santo, separado, mas aqui também o convite do Pai é que nós vivamos, aprendamos a viver como irmãos aqui também, né? Antes até dessa habitação eterna, em memória de Cristo que derramou seu sangue na cruz para a salvação de cada um de nós individualmente, para todos nós. Tomemos todos juntos o cálice, em nome de Jesus. Importantíssimas. Estamos em tempo bom, tá, irmãos? Vai dar tempo de você fazer arroz, fazer aquela feijoada, fazer uma lasanha, almoçar, dormir, tirar um soninho da tarde e vir pro culto da noite, amém? Amém ou não, gente? Amém! E poucos améns aí, hein? Mas você tem tempo suficiente para você descansar nesse sentido. Olha, especialmente esse aqui primeiro, olha, semana que vem, irmãos, dia 14 do 12, teremos uma assembleia extraordinária. Já fizemos essa convocação no grupo da igreja e é importante que todos os membros estejam aqui presentes, porque temos tratado e trataremos um assunto específico, um assunto único, que é a questão do ministério pastoral. Então, por favor, se programe, se conseguir, se você estiver trabalhando, não sei, conseguir articular ali, né, mudar a escala, não sei, mas faça um esforço possível para você estar presente, porque é fundamental a presença de toda a igreja. Todos os irmãos que amam a Cine Cascadura e que querem participar da história que ela está desenvolvendo aqui, que querem continuar participando, não deixe de vir, tá? Olha, já fizemos uma reunião, eu não lembro o dia que foi, novembro, né? Primeira semana de novembro. Fizemos a reunião do Conselho Administrativo, tratamos desse assunto, faremos no sábado agora também, no dia 13, sábado que vem, uma reunião às 9 horas da manhã, 9h30, né, que a gente combinou, foi isso? 8h30, reunião com os irmãos da liderança. Por quê? A gente está tratando, já antecipando o tratamento do assunto, para trazer aos irmãos já uma informação mais estruturada, para não chegar à Assembleia e
ter várias vertentes do mesmo assunto. O que os líderes fazem geralmente? Para todo assunto, tá, irmãos? Especialmente esse também. Nós vamos tratando o assunto, alinhando os detalhes, resolvendo as questões, porque são os líderes, e trazem essa informação para a igreja, na Assembleia do dia 14, de maneira mais estruturada, como uma proposta do que vai ser feito. Então é importante que o irmão esteja aqui, tanto os líderes no dia 13, e como também os irmãos no dia 14 na Assembleia, ok? Beleza? E lembrar os irmãos também algumas coisas importantes. Nossa igreja mãe está fazendo aí 92 aninhos de vida, né? Nova. Uma criança ainda, quase chegando ao seu centenário. Temos do dia 21. Então, domingo que vem tem a Assembleia. E dia 21 do 12 teremos aqui um culto especial. A princípio, só vamos montar programação, irmãos, que diga a respeito ao nascimento do nosso Mestre Jesus. A alusão ao Natal. Então, a programação em si. Agora, suponhamos que você é alguém que canta e gostaria de trazer uma participação musical. Eu quero preparar uma música que fale do nascimento de Jesus. Procure o pastor Gerson, pode me procurar, que vamos fazer essa programação juntos e dar o seu nome lá. Pastor, eu quero declamar. Eu aprendi a declamar, eu quero fazer uma poesia bíblica para falar do nascimento. A gente tenta encaixar. O ideal é que a igreja participe desse culto, que é importante, irmãos, de celebração da igreja em prol, falando do nascimento de Jesus e da nossa salvação eterna. Veio a partir dali, tá bom? Então me procure o pastor Gerson. Dê seu nome para participar e, pelo que eu sei, vamos validar isso agora, inclusive, faremos um momento de ceia, não é isso, irmãos? Sim, então já vamos começar a mexer com isso, já vamos estar sendo desenvolvido. Nós sempre temos, porque crente se reúne, tem culto, tem o quê? Oração e comida no final. Do culto da noite, certo? 21 à noite, tá, irmãos? Pediram para que fosse de noite, a gente faria de manhã, mas parece que de noite tem um negócio mais, né? Para esse tipo de evento. Então viremos para o culto, depois do culto terá aquele momento de confraternização, e ninguém pode ir embora correndo. Aqui na CIB ninguém vai embora correndo, né, irmãos? Eita, a gente fica, a gente conversa, a gente troca, porque é importante, porque depois a gente vai ficar uma semana sem ver o irmão, e olha lá, às vezes mais tempo, então tem que aproveitar, irmãos, cada segundo, né, de companhia dos irmãos nesse sentido. Amém? Esqueci de alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, irmãos, ao som dos nossos abraços aí, fique de pé, abrace seu irmão, deseje para ele um bom domingo, Deus seja contigo, tá bom? Até mais tarde.